Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem por aí? É uma alegria nós chegarmos a mais um dia dessa segunda semana online do PNO. Hoje nós conversaremos com o pastor Ronaldo Vasconcelos, agora às 8 e às 9 horas com o pastor Paulo Júnior. Pela graça de Deus, mais um dia, mais perguntas. Um recado importante: todos os vídeos dessa semana e da semana passada já estão disponíveis no canal do PNO no YouTube. Então se inscreva lá no canal, acompanhe os vídeos, compartilhe com seus amigos, reveja perguntas, reveja lives, reveja o Guilherme Andrade cantando, Jonas Madureira, Augusto Nicodemos, Emílio Garofalo, Heber Campos Júnior, entre tantos outros que passaram por aqui até agora. Deixa eu ver se o pastor Ronaldo está por aqui. Pastor, se o senhor estiver online, dá um oizinho pra gente. Janga, Pernambuco. Ah, achei. Fala, chefe. Olá, tudo bem? Tudo bem? Joia. Dá para me ouvir bem? Tô ouvindo bem, graças a Deus, e vendo bem também. Que bom. Tô usando o 4G porque desde o começo da pandemia, do isolamento social, aqui deu um problema estranho na net e a taxa de upload tá ridícula, então eu não consigo usar nada da internet daqui. Os caras estão desde de manhã tentando arrumar, mas aí vai o 4G mesmo e, se Deus quiser, ele vai aguentar até o fim. Se Deus quiser. Rodrigo comentou que a internet aí tá bem ruim, né? É isso mesmo. É que o Como que tá o prédio, pessoal problema aí? geral. O Olha, Rodrigo e os meninos. E o CrossFit infantil, como é que tá aí? olha, estamos tentando sobreviver. É claro, é muito gostoso estar com as crianças e cada dia aprender mais, mas também é muito difícil para elas entender que elas têm que ficar em casa e não é fácil, você tem que usar a criatividade. O meu trabalho pastoral continua, então, tanto eu, você mencionou o Rodrigo, que é o meu auxiliar lá na igreja de Casa Caiada. Uhum. Nós estamos quase todo dia fazendo alguma coisa relacionada à igreja, saindo e tudo mais. E isso termina deixando o Drake, inclusive, mais sozinha, né, com as crianças, e isso termina pesando mais para ela. A gente tem conversado bastante, pedido a Deus ajuda para poder passar esse período. Ela faz isso com maestria, às vezes tem uma crisezinha, porque, é claro, não tem como não ter mesmo, mas sempre a gente consegue administrar bem. E então a gente tá caminhando na paz do Senhor e tentando sempre ver a vontade de Deus em tudo isso e podendo aprender dele, que é sempre o nosso objetivo quando olhamos uma coisa como essa que está acontecendo. Com certeza. Uma alegria o senhor aceitar participar do PNO mais uma vez. Muito Aham. obrigado pela disposição e responder algumas sutis perguntas que foram enviadas. Eu não sei se são tão sutis assim, não. Mas eu fiquei muito honrado com o convite. Fiquei muito feliz com o convite para a Drica também, inclusive quando ela preparou, recebeu as perguntas antes, a gente conversou, dei algumas dicas para ela de algumas coisas que ela poderia falar, mas é claro, a maioria das coisas foi ela mesma que disse. Eu não melhorei muito, não. Só aquele olhar de quem estudou um pouco mais Sim. teologia especificamente. Ela não estudou teologia, não teve. Até tentou começar o mestrado, mas três crianças não deu mesmo. Não foi dessa vez, mas eu tenho certeza que ela vai concluir aquilo que ela planejou em relação à teologia. Mas foi uma alegria vê-la e acho que também para mim um privilégio. Eu espero que seja uma bênção para os irmãos que estão acompanhando. É benção. Foi muito bom ouvi-la e agora é melhor ainda ouvir o senhor também. E estamos aqui para responder boas perguntas. Então a primeira é:
Um eleito pode morrer sem ouvir o evangelho para ser salvo? Pois é, já começamos bem, né? Já começou lá. Já começou leve, com certeza. Então, a pergunta, ela já pressupõe que essa pessoa, ela é um eleito, né? Então, é alguém que Deus, desde a eternidade, escolheu, amou e, de maneira grande e misteriosa, providenciou meios para que essa pessoa possa ser salva. Dentro daquilo que a Escritura revela como o que a gente chama de meios ordinários, eu digo, a teologia reformada, né? Me incluo entre aqueles que assim subscrevem, nós temos essa expressão, inclusive, na Confissão de Fé de Westminster. Os meios ordinários de salvação é aquilo que a gente encontra lá em Romanos, capítulo 10, quando fala da fé vindo por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ali o apóstolo Paulo está falando a respeito da conversão dos judeus, da pregação dos judeus, mas ele recorre a essa expressão, a esse uso para falar de um resumo do que seria o meio de salvação, e ele faz isso a partir da ideia, da noção de que a grande pergunta que ele quer fazer é como alguém pode invocar o nome do Senhor? Bom, para invocar o nome do Senhor é necessário que creia, para crer é necessário que ouça, para ouvir é necessário que alguém pregue. Esse é o raciocínio do apóstolo Paulo. Então, a gente já percebe, a partir daí, que realmente a salvação e a pregação do evangelho estão atrelados. Estão unidos pela própria escolha do próprio Deus. Foi assim que Deus resolveu salvar os homens. Mas quando a gente fala de meios ordinários, isso significa que nós estamos pressupondo que há meios extraordinários. E eu acho que essa pergunta ela quer falar sobre isso, sobre os meios extraordinários. E quando a gente pensa em meios extraordinários, é bem verdade que a Escritura fala pouco sobre isso. Ela nos dá alguns apontamentos a esse respeito. Por exemplo, nós podemos ter certa convicção de que Deus salva crianças antes mesmo delas nascerem. A evidência que a gente encontra é João Batista, primo de Jesus, cheio do Espírito Santo na barriga de sua mãe. Então, essa evidência, perceba que ela é muito sutil, mas ela nos dá certa convicção de que João Batista, antes mesmo que o seu aparato cognitivo, e aí em termos mesmo físicos, estivesse completamente estruturado, que ele pudesse inclusive desenvolver uma fala, pudesse articular como ser salvo, ele já professava fé em Jesus Cristo, inclusive cheio do Espírito Santo, o que o Evangelho diz. Então, a partir disso, a gente começa a tratar daquilo que eu estou falando, e a Tradição Reformada diz, dos meios extraordinários. O caso como crianças que morrem, né, antes daquilo que a gente chama de o período da razão, e é claro, isso é extremamente subjetivo, porque nenhum de nós tem acesso à capacidade cognitiva de uma criança, porque ela, por não articular para a gente, não significa que ela não entenda, isso não está nos meios de aferir, mas é suficiente para a gente entender que sim, crianças podem ser salvas mesmo antes delas conseguirem articular isso. Em outras palavras, mesmo antes, inclusive, de ouvir a pregação do Evangelho. João Batista não ouviu a pregação do Evangelho. Né? A gente, pelo menos não tem como aferir isso, mas podemos saber que ele estava cheio do Espírito Santo. Um outro caso interessante, casos excepcionais, são as pessoas mentalmente incapazes. Né? Nós não podemos, de forma alguma, tratar como se as pessoas que são incapazes de compreender, e aí dos muitos níveis que há dentro das doenças específicas da cognição, que as pessoas não podem ser salvas. Então elas têm que ser salvas de alguma forma. Bom, como elas podem ser salvas? Os princípios são básicos, elas têm que ser salvas por meio de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Elas têm de ser salvas pela fé em Jesus Cristo. Agora, isso significa que essa fé deva ser articulada exatamente como eu articulo aqui para você, Uriel, e para as pessoas que estão ouvindo? Não. A gente observa que não. Então são meios extraordinários. Mas eu acho que essa pergunta ela ainda tem um outro ponto, que é falar das pessoas que, de alguma forma, estão aquém da pregação do Evangelho, estão distantes
de uma possibilidade de pregação do evangelho e, afinal de contas, se houver um eleito ali e ele morrer, ele pode ser salvo? Bom, aí entramos num terreno bem mais arenoso, bem mais difícil. Por quê? Porque o chamado missionário pressupõe que nós precisamos ir até aquelas nações porque as pessoas estão indo para o inferno. Se nós acreditarmos que aquelas pessoas que são eleitas, não ouvindo o evangelho, serão salvas, nós não precisamos ir fazer missões. Nós podemos ficar sentados aqui que Deus vai salvar as pessoas que estão lá. Mas isso não é o pressuposto missionário. O pressuposto evangelístico é que as pessoas estão indo para o inferno. Elas precisam ouvir o evangelho. Então, o que eu posso responder a respeito de casos que até mesmo é citados por aí, de anjos aparecendo, ou coisa nesse sentido? Bom, isso é uma coisa que a Escritura não fala, né? Isso é uma coisa que nós não encontramos uma base sólida para tentar teorizar. Então, quanto a isso, eu me calo. Eu digo, bom, está nas mãos do Senhor. Agora, o ponto que nós não devemos abandonar é o meio para as pessoas serem salvas é ouvindo a pregação do Evangelho. Portanto, é necessário que nós estejamos indo àqueles que nunca ouviram de Jesus Cristo. Então, acho que assim eu consigo ir em todos os níveis que essa pergunta poderia colocar. Fechar as brechas, né? Exato. Pastor, passei em um concurso público para a Polícia Militar do meu estado e como nesse cargo a jornada de trabalho é organizada por escala, estaria pecando ao trabalhar em um domingo? Uhum. Excelente. Aí nós temos, mais uma vez, uma consciência teológica por parte daquele que pergunta, Sim. Sadia, boa. Ele tem consciência de que o dia do Senhor é alguma coisa que está ainda presente em nossos dias. Ele tem consciência de que é necessário um dia para descanso, é necessário que estejamos disponíveis para adorar ao Senhor, ouvir o chamado do Senhor para adorá-lo. Então tudo isso está envolvido na pergunta. Mas ao mesmo tempo é preciso que a gente lembre que mesmo no dia do Senhor, no domingo, o dia da ressurreição de Cristo, nós vamos inclusive celebrar agora, nesse domingo especialmente, há profissões que não podem parar. Como, por exemplo, a profissão de saúde. Pessoas continuam ficando doentes no domingo. Há profissões que não podem deixar de acontecer mesmo nesse período. Um exemplo que é o caso da polícia. Pessoas continuam tentando matar, roubar, continuam tentando cometer crimes. É preciso que haja ordem por parte do Estado e por isso a polícia é necessária mesmo no domingo. Às vezes, inclusive, principalmente no domingo, por causa de uma diminuição do número de pessoas na rua e tudo mais. Nós mesmo, na igreja de Casa Caiada, na igreja presbiteriana de Casa Caiada, nós nos preocupamos com a nossa segurança e nós pensamos em seguranças e até extra, porque a gente precisa preservar, pensar nessas coisas. Deus nos dá a capacidade para pensar nisso, ainda que estejamos confiando no Senhor. Então, para responder a pergunta de maneira bem direta, primeiro, o trabalho policial é um trabalho de necessidade. Então, isso está presente no conceito de dia do Senhor. Eu não acho que a pessoa peca, de modo algum, por estar na escala de trabalho no domingo. O que eu diria para uma pessoa que está trabalhando como policial ou em outras profissões de necessidade e que deseja servir ao Senhor mesmo assim, deseja agradar ao Senhor? Primeiro, eu diria, no domingo, quando estiver trabalhando, lembre-se que você continua servindo ao Senhor. Você serve ao Senhor no seu trabalho, você serve ao Senhor e às pessoas em amor ao próximo, garantindo que haja ordem para que o dia do Senhor seja cultuado pelos santos de Deus, ouvindo o seu chamado. Segundo, não esqueça de descanso. Então, se você não está descansando no domingo, você vai precisar descansar em outro dia. O que significa que sim, você vai precisar parar. Você vai precisar de descanso físico, você vai precisar parar das suas atividades normais para realmente ter um tempo de descanso físico, mas não só físico, também espiritual. Se você foi privado daquele momento de culto por estar trabalhando no domingo, então naquele dia que você estiver de descanso, leia a Escritura, ouça bons sermões,
foque a sua consciência, sua mente para as coisas do Senhor naquele outro dia que você estará descansando. E, é claro, quando você tiver sempre oportunidade dentro da escala, adore o Senhor com o povo de Deus. Não deixe de fazer isso quando tiver essa oportunidade. Então, eu diria que não peca, e sim, precisa só desses princípios para poder ajustar no coração. Uma terceira pergunta, enviada inclusive por uma seguidora, é se fumar é pecado e se nós temos algum princípio bíblico sobre isso. Uhum. Deixa eu tomar uma água aqui. É água normal, viu, gente? Essa água passarinho bebe. É bom avisar. Bom avisar, deixar claro. Então é o seguinte, vamos lá. A pergunta, ela pressupõe, pelo que me parece, que ela não encontra nenhum texto na escritura que trate do assunto, porque ela fala de princípio, ou de outro princípio. Sim, esse pressuposto está correto. Verdadeiramente, nós não encontramos na escritura nenhuma referência ao fumo, ao tabaco. E o motivo é muito simples. Dentro daquilo que nós temos como registro histórico, nós temos alguma coisa relacionada ao cultivo do tabaco 6.000 anos antes de Cristo, pelo que eu dei uma pesquisada. Mas, em termos de registro do uso para fumo, para fumar mesmo, é alguma coisa muito recente em termos aí da história da humanidade. Nós temos registros aí no século X, dentro ali da região dos ameríndios. E é só no século XV, no século XVI, aí nas grandes navegações, que se toma conhecimento, em termos ocidentais, do uso do fumo para o prazer. Então é aí que, uma vez que o Colombo e outros navegadores vão descobrir a América e vão começar aquela venda e troca, etc., das grandes navegações, você tem o tabaco saindo das Américas e indo para a Europa. É a partir daí que se começa a fumar. Então, isso ganha a Europa. Realmente, você vê a elite fumando, inclusive pessoas mais pobres, todo mundo fuma nesse período europeu. O pessoal acha maravilhoso esse hábito trazido pelos ameríndios, né? pelo pessoal lá das Américas. Uma coisa muito interessante esse período. Mas aí, o que a gente pode tratar em termos de princípios bíblicos a respeito desse hábito? Bom, eu acredito que isso se enquadra em qualquer outro hábito de prazer que nós tenhamos na nossa vida. Primeiro princípio que a gente deve estabelecer: cuidado com o vício. O vício é uma outra palavra para idolatria. Então, tudo que nos dá prazer também pode nos levar à escravidão da idolatria. Isso é revelado nas Escrituras de maneira muito clara, dentro daqueles chamados ídolos do coração. Então, quando a gente pensa em qualquer coisa que é mesmo lícita, que nos dá prazer, isso de alguma maneira pode trazer uma expectativa de redenção. Então, por exemplo, quando aquela pessoa, homem ou mulher, chega em casa cansado, cheio de problema, ela vai lá na geladeira, no congelador, pega aquele pote, 2 litros de sorvete, detona ele todinho, quando vê, nem percebeu, acabou. O prazer que aquele sorvete deu para ela, deu para aquela pessoa, traz consigo uma consciência de redenção que ela deveria depositar em Cristo. E aí está o perigo da idolatria. No caso do sorvete, a consequência disso é obesidade, né? E outras consequências, diabetes, etc. Mas no caso do fumo, né, o uso desmedido para a idolatria vai gerar problemas de saúde que nós temos encontrado nos últimos anos, né? Isso aí, especialmente no século XXI, o fumo tem sido tratado como um dos maiores inimigos da saúde. Agora perceba que eu não estou tratando o princípio médico como um princípio bíblico. Isso é uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado, porque a gente sabe que, até mesmo em termos de pesquisa médica, essas coisas mudam. É inclusive curioso, um tempo atrás eu dei uma palestra sobre o uso da maconha, e eu descobri uma foto do início do século XX, no Brasil, onde tinha uma propaganda que era fume maconha, faz bem para asma, né? Então você tem lá uma propaganda de cigarrinhos de maconha para você
estar mais, não sei se expectorava mais, não sei qual era a ideia, mas que faria bem para a asma. Bom, acredito que não haja hoje nenhum tipo de pesquisador que vai... Tá bem que eu estarei antes. que vai trabalhar por aí. Mas, enfim, o ponto é a gente não estabelecer fundamentos de verdade absoluta para com a pesquisa científica, quando a nossa verdade absoluta única para a nossa vida e prática é a escritura, e a gente se baseia nela. Então, em termos bem objetivos, eu acredito que fumar como hábito de lazer não é ilícito. Ele pode se tornar ilícito a partir, primeiro, do vício, como eu falei, da idolatria, e aí, portanto, do uso desmedido e etc. Ela pode ser um problema também quando a gente pensa em escândalo, e aí envolve o amor ao próximo. Então, quando a gente pensa... o testemunho, quando a gente pensa, por exemplo, o que é escândalo? Aí é bom a gente dar uma parada só para lembrar o que é isso, porque essa é uma palavra que ganha vocabulário no mundo evangélico, mas que perde seu significado bíblico. A ideia de escândalo, que vem de um verbo grego, é a ideia de tropeçar, ou de fazer alguém tropeçar. Então, eu escandalizar alguém é eu levar essa pessoa ao pecado. No caso dos exemplos que o apóstolo Paulo usa, a ideia é levar alguém, por causa do meu exemplo, a, seguindo esse exemplo, pecar na sua consciência. Então, se alguém acredita que fumar é pecado, e ela me vê fumando, e ela termina a fumar, ela peca na sua consciência, ainda que eu não esteja pecando na minha consciência. Eu levei essa pessoa ao pecado, ao escândalo. Agora, isso está atrelado, diz o apóstolo Paulo, às pessoas que são fracas. Então aí o escândalo tem a ver também com fraqueza, ou pessoas que estão iniciando o evangelho, iniciando a caminhada cristã. Aí também é um dos perigos nossos, porque se a gente realmente for viver de limitações a partir da consciência dos nossos irmãos, muitas vezes a gente pode terminar em grandes apuros. Eu estou, por exemplo, usando um boné aqui. Para minha avó, o uso de boné, né, minha avózinha, que é quase membro fundadora da Assembleia de Deus, eu estava vendo a carteirinha dela de membresia, ela se tornou membro da Assembleia de Deus em 1932, com 10 anos. Batizada por um dos missionários aqui que veio a Recife iniciar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o pastor Joel Carson. Então, a minha vozinha, ela vê 98 anos e tudo mais, ela me vê de boné, ela acha que eu estou em pecado. Quando eu ia para o cinema, eu lembro bem, ela falava assim, Jesus voltar, você fica, e tal. Então, são consciências que a gente precisa também tomar cuidado, que eu não estou escandalizando a minha avó por ir para o cinema. Né? Então, eu preciso tomar o devido cuidado para que isso não se torne uma espécie de ditadura do mais fraco. Isso é uma expressão, inclusive, que o R.C. Sproul usa em um dos seus artigos. Então, a gente precisa ter essa consciência do amor ao próximo, e que amar ao próximo é de tal maneira que eu posso deixar, inclusive, de comer carne. Eu gosto de comer carne muito, né? Eu não penso numa refeição sem estar comendo carne. Mas, se por amor a alguém eu precisar fazer isso, eu o farei. Né? Isso é o caminho que o apóstolo Paulo diz. Isso, então, significa não só para esse hábito, como para qualquer outro, o amor ao próximo. E um terceiro ponto que a gente deve pensar é a edificação. Então, os hábitos de lazer, de prazer, também devem envolver responsabilidade. Eu tenho também consciência de que existem certos hábitos que são danosos em termos básicos para a minha saúde, como, por exemplo, tomar muito refrigerante, carne vermelha em excesso, e muitas outras coisas. Eu vou tomar até um gole d'água, porque água, até a última vez que eu soube, não faz tão mal assim. Então, eu penso que respondendo objetivamente, fumar, objetivamente, não é pecado. Mas torna-se pecado, como qualquer outro hábito lícito de prazer, se não for levado todos esses princípios que eu acabei de mencionar. Pastor, qual deve ser o pensamento do cristão em relação à natureza? Devemos preservá-la como é definido ou induzido nos dias de hoje? Eu até fiquei pensando que a pessoa que perguntou essa 4 perguntou a terceira, e aí se juntar as duas, a pessoa ela devia estar fumando uma maconha e pensando assim, será que fumar é pecado? E aí depois, e a natureza, né? Aí eu já começa a ver doentes, eu não sei como é que foi a situação, mas aí, independente de quem ter perguntado, não se ofenda, por favor, afinal de contas, pressupor não ofende.
A quarta pergunta, ela é muito interessante também. Sim. Porque ela tem a ver com algumas questões que são bíblicas, do mandato cultural, e aí a gente lembra de Gênesis, quando Deus fala para Adão, ordena para a humanidade que eles deveriam guardar e cultivar, ou cultivar e guardar aquilo que Deus estava entregando. Então, Adão e Eva também, como auxiliar dele, se colocam como mordomos da criação, mordomos daquilo que Deus lhe entregou nas mãos. Ao mesmo tempo, como aqueles que estão ali para guardar, eles também estão para cultivar. Então, eles também são pessoas que são chamadas para modificar a natureza, que aí traz a ideia, inclusive, de cultura. A cultura é uma coisa muito humana, né? Então, o homem, enquanto modificador da natureza, ou modificador da criação, está desenvolvendo cultura, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo uma série de outras coisas que envolvem exatamente esse relacionamento com a criação. Claro, um relacionamento responsável. Responsável diante de quem? Não é diante da natureza, não é diante da criação, é diante de Deus. Então, enquanto responsáveis diante de Deus, sim, nós devemos preservar, devemos cuidar da criação. Agora, existe um perigo muito grande aí, que é o retorno daquilo que Peter Jones, um excelente teólogo, foi professor de Westminster, especialista no Novo Testamento, e que escreveu muito sobre paganismo e neopaganismo, vai falar a respeito do cuidado que a gente deve ter com essa religião antiga que tomou forma a partir dos anos 70, especialmente, e que ainda hoje tem sua força, que é o que eu mencionei, o neopaganismo, o novo paganismo. Esse neopaganismo, ele trata a natureza como um ente, como uma entidade, inclusive, não só personificando a natureza, a mãe natureza, como também deificando, transformando realmente num deus, num ídolo, o qual precisa ser preservado por causa dela mesma, a ponto de fazer orações, preces à natureza e etc. E esse tipo de caminho é muito perigoso. É esse tipo de caminho, por exemplo, que leva à equalização entre a natureza e o homem. Essa equalização é o que gera absurdos, como muitas vezes a gente encontra, de pessoas dizendo que ter um filho é a mesma coisa de ter um pet. Tem até um desenho que meu filho assiste, eu acho que ai meu Deus, como é? Uma coisa boss, pequeno chefe, acho que é chefinho. Chefinho, acho que é o nome Tá do na desenho que ele Netflix. assiste. Tem na Netflix, tem na Netflix. É o chefinho. E é o chefinho, né? E a grande missão dele é fazer com que as pessoas desejem ter filhos e não ter pets. Eu achei isso sensacional, porque esse é um problema da nossa sociedade. Porque uma vez que se colocou grande valor para com os animais, e sim, eles têm valor porque são criação de Aí, ó, foi Deus, mexer com os se pais de pets, a internet até travou. Olha, pode ser até o Instagram querendo censurar a gente, viu? Eu não tô Não, falando é nada disso. Quem estiver nos ouvindo aí, é do Zuckerberg o Instagram? Acho que é, né? É do Facebook, né? tudo, Então, tudo, tudo. desculpa, de tudo é do Zuckerberg, né? Acho que até eu sou do Zuckerberg, eu não sabia. Desculpa aí, Zuckerberg. Então é o seguinte, quando a gente iguala isso, que é exatamente a partir dessa consciência, dessa religião neopagã, a gente termina fazendo coisas dessa, como uma própria legislação, né, que é mais severa para pessoas que matam bebês de animais do que matar um bebê de humanos, né? Então, essas coisas que apontam para a idolatria, para com a natureza, e que esse tipo de coisa nós não estamos juntos. Mas quando nós falamos de preservação, e até meios de preservação, lá na minha igreja acabou na igreja que eu pastoreio, para usar a expressão correta, ela não é minha não, viu? Acabou de começar um novo ministério, que é o Recicla IPCC. Esse ministério tem como objetivo conscientizar a igreja a respeito da preservação da criação, e uma das atividades que eles já têm iniciado é a reciclagem. Existem outras que a turma tem pensado e tudo mais. Então, faz parte desse mandato cultural que nós temos do nosso Senhor. Excelente. Essa próxima pergunta, parafraseando o que o reverendo Felipe Fontes disse semana passada,
É aquela pergunta que eu prefiro responder na live do PNO do que num gabinete com Ah, a sim. pessoa na minha frente. E a É. pergunta é, pastor, perdi um filho no 9º mês de gravidez sem causa específica. E me sinto muito amargurada com Deus e uma tristeza que não passa mais. O que eu deveria fazer para acabar com isso? Essa realmente é uma pergunta do fundo do coração. A pessoa que fez ela é uma pessoa que demonstra sofrimento profundo. Como a gente tem pouco tempo, né? Esse é como o Felipe falou, né? Isso é uma coisa que num gabinete leva bem mais tempo de conversa e tudo mais. Mas para ser objetivo em termos do que eu, como pastor, posso falar para essa pessoa, eu vou usar aqui o recurso que um outro pastor, amigo meu, usou para falar de um outro que tinha acabado de perder um bebê também. E ele disse, a esperança que ele mencionou para essa pessoa foi a esperança da ressurreição. Assim como nós temos a mesma esperança para com nossos entes queridos que nós convivemos por anos e anos, essa pessoa que perdeu esse filho pode ter a esperança também da ressurreição. E pode ter a certeza de que naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitar para a glória eterna, naquele dia em que nós haveremos de habitar em novos céus e nova terra, essa pessoa poderá receber um abraço de alguém que ela nunca viu. O abraço do seu filho de não nascido e poder ser agora já consolado pela esperança desse abraço que ele vai receber e poder ouvir o que não pôde ouvir antes, ser chamado de papai. Então, esse tipo de esperança da ressurreição me dá a certeza no Evangelho de Jesus Cristo de que nós temos conforto nessa vida a respeito da morte. E um outro chamado que eu convido a essa pessoa é o de amar a Deus acima de tudo. Que mesmo diante de uma situação como essa, de uma situação de tanta dor, você possa amar ao Senhor, amar a Deus de tal forma que, sem compreender os mistérios dele, sem compreender a vontade dele, pode ter a certeza de que você também é alvo do amor dele para consigo. Então, esse é o conforto que a gente tem nessa vida. A esperança da ressurreição e o nosso chamado para amar a Deus, mesmo diante do sofrimento. O pastor Jonatas Miranda mandou aqui em off que o nome do desenho na Netflix é O Poderoso Chefinho. O Poderoso Chefinho. Valeu, Johnny. Excelente. Obrigado. O pessoal tá conectado. Tá, coisa boa. Fico feliz, meu amigão. Pastor, uma próxima pergunta é... Isso aqui eu acho que a maioria dos licenciados e novos pastores ordenados preocupa com isso, né? Pastor, quais conselhos o senhor daria para um líder de jovem que é mais novo do que todos os liderados? Pois é. Isso é uma coisa que eu tenho sofrido ainda hoje. Sinto na pele isso, né? Deus me colocou como pastor, e eu fui ordenado com acho que 27 anos. Eu nem me lembro mais da minha idade que eu fui ordenado. Então, mas fui ordenado jovem. Né? Ainda sou jovem. Não olha, os fios o cabelo tá meio feio, mas tá aí, ó. Não tem cabelo branco ainda não. Calma aí, sou jovem. Então, a ideia de você liderar pessoas mais velhas, ela envolve alguns desafios realmente muito específicos. Porque você precisa ter, em primeiro lugar, respeito e humildade. Porque você está lidando com pessoas que têm uma vivência, uma experiência e muito maior que a sua. Em alguns casos, maior. Eu lido com presbíteros, por exemplo, que são presbíteros há mais tempo que eu tenho de vida. Então, não dá para querer chegar e querer explicar como é que funciona a roda. Ele já viu a roda girando há muito tempo. Então, a gente tem que ter respeito, tem que ter humildade, tem que... o apóstolo Paulo, né, fala para a gente tratar essas pessoas como o nosso pai. Esse é um exemplo excelente. Então, todo esse amor que a gente precisa ter, com paciência, inclusive. Muitos deles, inclusive,
exatamente por terem toda essa experiência, também foram moldados, muitas vezes, em alguns erros que você pode enxergar, que são erros mesmo, que você pode enxergar, mas que você vai ter que ter paciência em dobro, porque esse erro não é de hoje. Né? Então, eu já tive experiências de pastorear pessoas que eram muito tempo de igreja presbiteriana, com os pais presbíteros, gerações e mais gerações de igreja presbiteriana, mas que não conheciam quase nada daquilo que a gente conhece como teologia reformada. Nem a própria expressão conheciam. É muito curioso isso. E, ao mesmo tempo, eu tinha que ter muita paciência, muito amor, para mostrar aquilo que precisava, para ensinar essas pessoas. Então, qual o grande princípio para mim que é norteador para liderar pessoas que são mais velhas? É a ideia da autoridade da palavra de Deus. Porque nós não lideramos com a nossa autoridade. Eu não lidero como pastor ninguém, nem mesmo mais novos ou mais velhos, pela minha própria autoridade, pela minha própria sabedoria. Eu lidero pela autoridade e sabedoria da palavra de Deus. Enquanto baseado nela, enquanto fiado nela, eu posso ter a convicção de que aquelas pessoas que são mais velhas, vendo isso da palavra, também serão levadas a obedecer. Então, a partir dessa consciência, eu diria para essa pessoa, use e abuse da palavra de Deus. Demonstre que aquilo que você está guiando, os passos que você deseja tomar como líder, são passos baseados na Escritura e você certamente será seguido como um líder da palavra do Senhor, com autoridade da palavra de Deus. Uma outra pergunta recebida de uma seguidora é como discernir se um sonho que eu tive é uma revelação de Deus ou não? Essa é boa. Como eu já mencionei, minha vozinha, né? Então já dá para perceber que eu venho do meio pentecostal, ou vim do meio pentecostal. Eu sou pastor presbiteriano, estou na igreja presbiteriana desde 2007, então já vão-se aí 13 anos, mas dos meus 32 anos, antecedem aí muitos outros relacionados a uma vida, né, relacionada com a teologia pentecostal. E sim, eu vi muito de sonhos e tudo mais. Então, deixe-me dar alguns princípios. Primeiro, o que é revelação de Deus? Dentro daquilo que a Escritura mostra, especialmente o Novo Testamento, esse termo, essa expressão, revelação de Deus, ou revelação do Senhor, está atrelado ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar isso na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios. Quando o apóstolo Paulo, que é quem usa bastante essa expressão, traz a ideia de o que está sendo revelado, que antes estava oculto, é o Evangelho, é Jesus Cristo revelado como o Messias Salvador. Isso também fica claro em Hebreus capítulo 1, quando o autor aos Hebreus fala, olha, os profetas, os pais profetizaram, falaram e revelaram coisas, mas agora veio aquele que é realmente o próprio Deus, e ele é a revelação última. E é por isso que o último livro da Bíblia é Revelação. Apocalipse de Jesus Cristo, como começa o livro do Apocalipse, é exatamente a revelação de Jesus Cristo. Então, eu deixaria o termo revelação para a Escritura, para a Bíblia. Então, em termos diretos, não há mais revelação hoje. Revelação cessou. Ela está escriturada para nós na Bíblia, e é lá que nós devemos encontrar a revelação de Deus. Agora, será que Deus pode mandar um sonho? Será que Deus faz isso hoje? Bom, eu não vejo motivo para Deus não fazer. Deus pode fazer, ele é soberano e faz como ele bem quiser. Ele pode sim dar sonhos em que coisas venham a acontecer, e isso pode acontecer. Mas que princípios a gente pode ter? Bom, primeiro, aproveite os sonhos para orar. Eu faço isso também. Muitas vezes eu sonho com pessoas queridas, sonho com pessoas, inclusive, que eu nem lembrava mais, e eu geralmente oro por elas. Não sei o que faz com que eu lembre delas no sonho. Pode ser Deus, pode ser a lasanha que eu comi de meia-noite, mas independente de qual seja o motivo, o importante é que eu ore por ela, e não há pecado nenhum orar. Então, ore por ela, ou pela situação em si, qualquer que seja. Segundo, não tome decisões com base em sonhos. Tome cuidado, nem os seus, nem de qualquer outra pessoa.
tome decisões com base na palavra de Deus. E a partir dela você tem fundamentos bem objetivos para tomar decisões. E por fim, se o sonho fala de algum evento que pode realmente acontecer, que você entende que realmente tem alguma lógica, esteja preparado. Ele pode acontecer mesmo. Então, prepare-se, acalme seu coração, mas não fique ansioso por isso. Ore. Interessante que essa próxima pergunta, eu não sei se a pessoa foi insistente ao ponto de mandar ela 7 vezes de maneira diferente para o senhor, mas essa pergunta, esse tema específico chegou 7 vezes direcionada a Ronaldo Vasconcelos. Então, rapaz, qual a verdadeira ação do diabo nos dias de hoje? Muito interessante. Eu fico preocupado, inclusive. Não, vamos lá. O que a Escritura nos mostra? Bom, primeiro, no Antigo Testamento, nós encontramos algumas evidências do diabo se apresentando com um certo poder, com um certo domínio que é diferente no Novo Testamento. 2 exemplos apontam isso. Primeiro, o caso de Jó. O caso de Jó é emblemático. Lá está uma assembleia de anjos diante de Deus e Satanás aparece para conversar com Deus. Um segundo caso é o caso de Acabe, que parece ser uma assembleia muito, muito parecida. O profeta vê Deus conversando com um espírito de mentira que diz que vai usar os profetas de Baal para enganá-los e, portanto, também enganar Acabe para que ele seja morto. E aí tem até uma relação com a soberania de Deus, porque Deus é quem envia isso. Mas aí eu não vou entrar nesse ponto. Aí você deixa para o Paulo Júnior responder essa. Então é o seguinte. Uma relação que o diabo tem com Deus que parece não estar no Novo Testamento. Isso nós vemos, por exemplo, quando Jesus fala que viu o diabo caindo um relâmpago. Em Lucas capítulo 10, versículo 18. Uma outra coisa interessante que Jesus fala em Lucas capítulo 11, versículo 21 a 22, é que Jesus fala do valente que está segurando a sua casa, está fazendo segurança na sua casa, e que um outro valente, maior que ele, ou mais forte que ele, o domina, o amarra para que ele assalte aquela casa. No caso do valente mais forte que amarra o anterior é o próprio Jesus, porque o contexto lá mostra de Jesus expulsando demônios. Ele está explicando como é que eu expulso demônios. É porque eu sou mais forte e eu amarro o capeta, o demônio. Então, o que nós vemos? Que a chegada de Jesus Cristo, esse evento cósmico e escatológico, traz também uma nova relação do próprio diabo com a criação e também com o próprio Deus. E é por isso que em Apocalipse nós vamos ver a ideia de um diabo que está acorrentado, amarrado, aprisionado. Então, eu acredito, em primeiro lugar, que o diabo, ele perdeu certo poder e domínio para enganar e cegar as nações. É por isso que hoje nós vencemos com a pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho pressupõe que Satanás está perdendo. Mas como é que ele age? Eu acredito que ele age ainda hoje. Ele não está completamente vencido. Ele está derrotado, mas ainda a ser vencido. Tem até aquela relação do dia D e o dia V, né, que muitos colocam. Muito bem. Então, primeiro, o diabo usa ideias contra a igreja. Ele usa cosmovisões, ele usa impulsos idolátricos do coração, da nossa sociedade, para, de alguma maneira, influenciar e atacar a igreja de fora. O diabo também usa falsos profetas dentro da igreja. Até vou mencionar isso de novo numa outra pergunta. E o diabo usa também as tentações contra os crentes, usando recursos dos mais variados, como, por exemplo, hoje, a supersensualização da nossa sociedade. E você vai ver uma das coisas que foi noticiada aí, que no meio dessa pandemia houve um acréscimo absurdo de acessos a sites pornográficos. Então, veja, isso faz parte da facilidade, né, do pecado, e isso é uma forma que o diabo usa. O diabo se utiliza dessas ferramentas para nos fazer cair, e, é claro, precisamos, por isso, estar atentos. Lembrando sempre das recomendações de Tiago, na sua carta, de que aquilo que nos faz pecar não é o diabo,
é a nossa própria tentação, por isso nós podemos resistir à tentação, ou melhor dizendo, fugir da tentação e resistir ao diabo. Pastor, uma pergunta que foi até feita pedindo opinião pessoal, quais são os maiores desafios do ministério pastoral? Pronto, eu vou voltar a esse assunto dos falsos profetas agora. Bom, na minha, né, no meu pouco tempo de ministério, naquilo que Deus tem me dado nesse tempo, nesse período, primeiro, o primeiro grande desafio é a pregação genuína da palavra. É o que deve gastar a maior parte do tempo do pregador, do pastor, é pregar o evangelho, é ensinar o evangelho, se dedicar nisso, estudar a palavra, estudar bons livros, e isso envolve, inclusive, estudar maus livros. Em que sentido? Estudar aquilo que tem sido dito, inclusive, contra o evangelho. Por isso entra no segundo ponto. Pregar o evangelho e também lutar contra os falsos ensinos e os falsos profetas. Nós vivemos num período da igreja de pulverização, né, de teologias e de muitas ideias correndo, e como pregador, como alguém que ensina, muitas vezes nós vamos lidar com pessoas que absolveram durante muito tempo péssima teologia, péssimos ensinos. E muitas vezes a gente até precisa meio que desevangelizar, por assim dizer, as pessoas e depois apresentar o evangelho. Uma tática meio que apologética mesmo, para apresentar, olha, isso que você está pensando não tem nada a ver com o que a Escritura diz. Não tem, pastor, mas espera aí. Então você vai lá e tem que explicar um ponto para depois poder retomar a pregação do evangelho. Então isso gasta bastante tempo e isso é uma coisa que com certeza é um dos principais trabalhos e desafios do ministério. Mas dentre todas as questões, eu pontei 3, e essa é a terceira. Com certeza, o maior desafio é não esquecer do evangelho. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, diz assim para Timóteo, ou melhor dizendo, lembra-te de Jesus Cristo. É muito interessante o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para um pastor e dizendo, lembra-te de Jesus Cristo. Mas peraí, ele é pastor, espera-se que ele não esqueça de Jesus. O que é claro que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e que, sem dúvida alguma, serve para todos nós que somos pastores, que lidamos com a palavra de maneira assim, muito de ensino, muito para os outros, é que a gente pode esquecer de nós mesmos nesse processo, do evangelho para nós mesmos. Que também nós precisamos ser evangelizados todos os dias. Nós também precisamos de Jesus Cristo. Nós também precisamos confessar os nossos pecados. Nós também precisamos meditar na palavra de Deus, orar, caminhar com o Senhor antes de querer apresentar Jesus para que outras pessoas caminhem com Ele. Então, isso sem dúvida é o maior desafio do ministério, porque como a gente trata muitas vezes a pregação e o ensino como profissão, isso pode escapar de nós. E o nosso coração precisa estar firme de lembrar de Jesus Cristo. Uma pergunta que foi recebida, partindo do pressuposto que as igrejas presbiterianas têm pouco crescimento, ela pergunta, por que as igrejas presbiterianas não têm um crescimento de membros como das igrejas pentecostais? Pois é, essa é uma pergunta boa, ela é uma pergunta que envolve questões teológicas, até questões sociológicas e de outras ordens, porque em termos, por exemplo, da Coreia, a maior denominação da Coreia é a igreja presbiteriana. Né? Salvo engano, inclusive, a maior igreja local do mundo é a Sarang lá coreana, não sei exatamente aí o ranking, mas eu sei que ela está entre as maiores igrejas do mundo, temos igreja local mesmo. Então, a gente precisa medir isso até em termos culturais. Mas, para ser objetivo na resposta, eu acho que a primeira coisa que envolve é o espírito desse século. Nós vivemos num período extremamente envolvido num pragmatismo e num evangelho realmente meio diluído e simplório mesmo, a ponto de
essas facilitações realmente maquiarem o verdadeiro evangelho. Então, eu estou pressupondo, e aqui eu não estou atacando todas as igrejas pentecostais, mas estou dizendo que existe um grande número de igrejas pentecostais, ou pelo menos que se colocam dentro da tradição pentecostal, que são igrejas que não pregam o evangelho, mas que pregam uma doutrina que se assemelha muito com qualquer doutrina ímpia de autoajuda ou qualquer outra coisa nesse sentido, e que, portanto, isso não é conversão, isso não é membresia. E você vai ver o crescimento absurdo de igrejas como essa. Infelizmente, isso é uma coisa que cresce a rodo, pessoas atrás de si mesmas, dos seus próprios prazeres, e isso envolve, inclusive, o crescimento dessas igrejas pentecostais e neopentecostais. Não quero dizer nenhum tipo de generalização do tipo todas as igrejas pentecostais são assim, não é verdade. Nós temos uma boa tradição pentecostal sadia. Eu discordo em muitos pontos, mas não posso dizer que eles não estão pregando o evangelho. Eles estão, mas existe um grande número, uma porção aí considerável que tem crescido a rodo por causa de uma doutrina bem distante da doutrina do evangelho. Então, primeiro, o espírito desse século. E o segundo, aí vai uma crítica aos meus irmãos da igreja presbiteriana. Eu acho que é o ímpeto evangelístico. Acredito que dentro da própria metodologia evangelística mesmo de cobrança por parte da liderança, por parte até mesmo da própria forma de pregação, de que você tem que ganhar almas para Jesus, os pentecostais, eles terminam tendo um ímpeto evangelístico muito intenso e muito parecido, inclusive, com aquele começo, né, o berçário ali da igreja em Pentecostes e tudo mais, que você vê ali realmente um ímpeto grande de evangelização. E que muitas vezes, dentro dos nossos arraiais presbiterianos, isso não é visto. Existem, sim, conheço evangelistas. Eu tenho o caso do tio da minha esposa, reverendo Elias Medeiros, que é um homem impressionante. Uma vez eu estava com ele na Praia de Boa Viagem, e eu me virei assim para comprar uma água de coco. Quando eu olhei para o lado, ele estava evangelizando uma pessoa que parou, estava no meio da rua, e ele começou a evangelizar. Aí eu fiquei sem entender. Eu estava comprando água de coco, agora você já está evangelizando. Eu fiquei impressionado, mas são pessoas que têm um dom, um ímpeto evangelístico assim admirável. E esse pastor, Reverendo Elias, é um homem, é professor lá do RTS há muitos anos, então é algo admirável por parte dele. Eu gostaria de ter um ímpeto evangelístico tão grande quanto o dele, mas confesso que muitas vezes não tenho toda essa ousadia como a dele. Mas acho que falta isso também dentro dos nossos arraiais, dentro dessa consciência. Essa próxima pergunta foi enviada por um jovem rapaz de coração partido, e a pergunta é a seguinte: o que fazer quando, depois de 2 anos de namoro sério, você vai pedir a mão da moça em casamento, então ela decide terminar tudo e, para priorar, trata a situação e o namoro como se não tivesse importância nenhuma? Olha, respondendo de forma bem objetiva, me parece que você pulou uma fogueira. Eu diria o seguinte: olha, se essa moça, depois de tanto tempo de relacionamento, e no momento que você acredita que tem maturidade de relacionamento para um casamento, e ela não só pulou fora, como ela tem desprezado o relacionamento, me parece que não é o caso dela para você. Deus está mostrando de maneira muito clara que não é esse o caminho. Claro, precisa de muito mais dados, né, para a gente poder conversar. Mas eu diria de maneira muito básica: olha, chuta que é laço, como diria o funk gospel de anos passados aí. Livramento. Mas pode ser um livramento do Senhor. Pastor, qual é a forma de governo da IPB? Bom, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja que é regida, e tem o nome presbiteriana por causa dessa ideia de presbíteros, que traz a ideia de pluralidade de liderança. Então, em geral, especialmente no meio pentecostal, que é o maior movimento que nós temos aqui no Brasil, as igrejas são governadas por uma pessoa. Dentro da igreja presbiteriana, isso não acontece. Todas as decisões da igreja presbiteriana devem ser tomadas por colegiados. E aí, dentro desses colegiados, nós temos os concílios que a igreja presbiteriana tem, que são reuniões, assembleias que
de presbíteros, e aí a ideia dos anciãos, de pessoas com sabedoria, com experiência, chamados por Deus, capacitados por Deus, eleitos pela igreja, que agora servem também como líderes, e sempre em número plural, mais de um, trazendo essa ideia de colegiado. E nesse sentido, nós temos pelo menos 4 tipos de concílios na Igreja Presbiteriana do Brasil. O primeiro concílio é o conselho, que é o grupo de presbíteros que pastoreia e lidera a igreja local. O segundo nível, por assim dizer, de concílios é o presbitério, que é também um colegiado, também um grupo de presbíteros que representam as igrejas que estão ligadas a esse presbitério. E esse presbitério, portanto, ele pastoreia essas igrejas, supervisiona o trabalho dos pastores, por isso que todos os pastores estão ligados ao presbitério, para que esteja sendo observado se realmente o caminho que o pastor tem desenvolvido tem a ver com as escrituras, tem a ver com o governo e a doutrina da igreja presbiteriana. O terceiro nível são os sínodos, que da mesma forma que os presbitérios, eles agrupam presbitérios. Dessa vez são os presbitérios, também são presbíteros. Então observe que não há uma relação aqui de uma hierarquia de pessoas, mas uma hierarquia de concílios. E por fim, na igreja presbiteriana especificamente, na nossa cultura brasileira, eu não vou me adentrar os detalhes de igrejas americanas, presbiterianas, nós temos o Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos e que compõe-se de presbíteros enviados os presbitérios e sínodos, representando presbitérios e sínodos de todo o Brasil, a fim de deliberar sobre doutrina, sobre questões administrativas, as mais variadas da igreja presbiteriana. Então, o ponto, acho que mais importante para a igreja presbiteriana, para o conhecimento assim, do governo da igreja presbiteriana, é a ideia de pluralidade. Nós acreditamos que Deus chama para liderar a igreja sempre um número plural de colegiado, de pessoas e presbíteros liderados, ou liderando a igreja, não como um só, mas sim como vários, para que nunca haja ensurdecimento e tomadas de decisões monocráticas. E, infelizmente, a nossa última pergunta, quando estava esquentando, quais livros cristãos mais influenciaram positivamente o seu ministério? Essa pergunta foi bem difícil. Porque é difícil você fazer uma lista, assim, sim, e até uma lista que você precisa fazer pequena, você não vai ficar também falando de 20, 30 livros. Eu listei 3 livros porque eles têm, para mim, uma relação que não é só uma questão de esse é o livro mais maravilhoso da minha vida, o mais técnico que eu já li na minha vida, mas que tiveram uma relação muito experiencial com a minha vida com Deus. O primeiro livro que eu coloquei foi O Sermão do Monte, de Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esse livro foi o que me levou à igreja presbiteriana. Não tem nada falando sobre calvinismo, nada falando exatamente sobre isso, mas foi estudando o Sermão do Monte, a partir dos comentários do Dr. Jones, que eu percebi que muito da caminhada, muitas das coisas que eu pensava, muito daquilo que eu tinha na igreja pentecostal da qual eu fazia parte, não condizia muito com aquilo que as escrituras apontavam. Então, para mim foi maravilhoso, foi muito pastoral, foi um livro que aqueceu muito meu coração, inclusive nesse processo de transição de uma igreja para outra. Isso é um momento bem dramático, né, porque há uma ruptura, inclusive de amigos, etc. Um segundo livro é Uma Nova Visão, do Dr. David Powlison. Esse livro foi indicado pelo reverendo Vadislau Martins Gomes, e para mim ele teve uma experiência muito interessante dentro do seminário, porque quando eu comecei a estudar exegese, quando eu comecei a estudar línguas originais, etc. toda, você fica meio pensando, eu pelo menos, eu fiquei meio pensando o seguinte: bom, a minha função como pregador é anunciar aquilo que o texto diz e a aplicação deixa para o Espírito Santo fazer. Eu pensava isso. E quando eu comecei a ver os sermões do reverendo Vadislau, e vendo a preocupação dele em aplicar, e aquilo que ele chama, inclusive, de implementar o texto, eu fui perguntar
Agora vocês ouvem, né? Nós chegamos em 59 e infelizmente o pastor Ronaldo não conseguiu terminar. Deixa eu ver se ele aparece aqui para ele falar os últimos aqui. Oh, o papo tava tão bom que eu não vi o tempo. Pois é, eu esqueci de mencionar que o diabo às vezes usa tecnologia também para impedir que a gente fale as coisas. Esqueci de falar dele. Tá vendo? Então, eu não sei se chegou até aí quando eu estava falando da nova visão, mas Sim, só para concluir, então, Sermão do Monte, eu nova sei visão. que uma nova visão, esse livro, ele me abriu os olhos, né, para usar bem a ideia de uma nova visão, porque o Dr. David Powlison, apesar de estar escrevendo um livro sobre aconselhamento bíblico, ele fala muito da questão do uso da escritura para ensinar, para apresentar o evangelho. E para mim esse livro foi muito importante. Ele abriu bastante os meus olhos sobre o uso também para a pregação. Ele fala muito sobre a questão do uso da escritura como um mero texto-prova, como a ideia apenas de usar textos-prova. E eu percebi que muitas vezes eu pensava que sermão era apenas um argumento e não uma profecia aos corações. E para mim isso foi bem importante. A leitura desse livro abriu bastante os meus olhos para uma nova reflexão sobre até mesmo o que é uma pregação. E o terceiro livro que me influenciou foi o Conceito Calvinista de Cultura, do Henry Van Til. Esse livro foi muito importante para mim em termos de pensar a nossa relação com a cultura, de pensar sobre como um cristão pode fazer cultura a partir de uma cosmovisão cristã, e ele é um livro bem técnico até, mas para mim ele foi um dos melhores livros, assim, em termos, porque realmente ele abriu muito os meus olhos em termos de relação com a cultura. E é um livro que eu indico, e para mim, então, ele tem uma importância bem pessoal nesse sentido. E se eu puder ainda listar, eu pensei em 4 autores, porque 3 livros, eu fiquei, puxa, mas às vezes é tão pouco. Então eu pensei em 4 pastores ou autores que me influenciam no ministério. Então, só para indicar o nome deles. É o Dr. John Frame, que na verdade é um teólogo assim, sensacional. Quase tudo que ele escreve é maravilhoso, quase tudo. Porque ninguém é perfeito. O Dr. Paul Tripp, que é alguém assim que pastoreia meu coração através de sermões, de livros. É um negócio sensacional. A mim e a minha esposa, nós gostamos muito do Dr. Paul Tripp. E falar de 2 brasileiros, para não dizer que eu não falei das flores. O Dr. Davi Charles Gomes, que que eu considero assim como meu pastor, aquele que eu recorro na hora assim de angústias e quando o coração aperta, eu vou atrás dele. E, é claro, o Reverendo Augusto Nicodemos. Porque eu preciso continuar agradando meu sobrinho. Então, É verdade. Tava aqui esperando o nome dele ser citado. É por isso que eu deixei por último. Então é alguém que me influencia bastante, especialmente através dos sermões e muito mais do que os sermões, os encontros pessoais, aquela rodinha de conversa que a gente tem, o privilégio que eu posso ter de poder sentar e conversar com ele. Às vezes minha esposa fica até com ciúme. Ele liga aqui para casa, aí diz, não, eu não quero falar com você, eu quero falar com o Ronaldo. Ela, mas você tem que falar comigo. Então, graças a Deus, a gente tem criado um bom relacionamento, uma boa amizade, e isso tem desenvolvido em mim uma boa influência de bons pastores, pessoas que já têm caminhado com Deus e podem me trazer assim algum tipo de experiência em que eu louvo ao Senhor mesmo pelo privilégio e pela mão dele bondosa em guiar todos esses passos. O nosso papo foi muito bom. Muito bom. Que bom. Se nós pudéssemos passar mais 2 horas, acho que
Nós tínhamos perguntas suficientes, vou abrir o segredo. Nós tínhamos 92 perguntas no seu nome, então daria para fazer mais umas 8, Que 10 bênção. lives aqui, tranquilo. Mas eu queria agradecer ao senhor pela participação, pela disposição novamente em responder as perguntas do PNO. Deus abençoe vocês aí, a Drica, os pequenos. Amém. Continue dando graça a vocês nesse Excelente. tempo de prisão que nós estamos vivendo. É verdade. Tem um amigo que mandou um e-mail falando algumas outras coisas e no final ele falou assim: eu não estou vivendo isolamento social, mas prisão domiciliar. Então, muitas vezes é realmente difícil relacionar com isso. Mas muito obrigado, foi uma honra, foi muito gostoso esse papo. Quero parabenizar o trabalho que você tem desenvolvido no Perguntar Não Ofende, viu, Uriel? É um canal que eu recomendo bastante. Ajuda pastores, viu, Uriel? Eu sei que você sabe disso, mas eu quero enfatizar esse ponto aqui. Não são poucas as vezes que chegam perguntas para a gente, seja pela internet ou mesmo membros da nossa igreja, que eu falo assim, peraí um pouquinho, deixa eu ver se tem um vídeo do Perguntar Não Ofende que já respondeu essa pergunta. E já manda, resolveu, adiantou o processo, olha que bênção. Então, é alguma coisa que ajuda, assim, no nosso ministério, tem abençoado a igreja de muitas maneiras. Deus continue te abençoando, te capacitando e te fazendo servir ao reino de muitas maneiras, inclusive nessa que você tem usado, que Deus tem te capacitado. Muito obrigado àqueles que ficaram até agora ouvindo. Sei que já aumentou bastante aí, que o pessoal está chegando para ver o Paulo Júnior. Então, peraí que ele já chega, pessoal. Peraí que ele está chegando. Então, eu também vou continuar acompanhando aqui a live com ele para também participar agora como ouvinte, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado pelo privilégio. Obrigado, chefe. Abração. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Pessoal, vou só finalizar essa live. Se você ainda vai dar tempo, você tem 1 minuto para convidar seus amigos, convidar sua família, convidar alguém para assistir a live com o pastor Paulo Júnior. Eu vou encerrar essa live e rapidamente já vou começar outra para nós não perdermos tempo, tá bom? Abraço, muito obrigado por acompanhar a live com o pastor Ronaldo. Ela vai para o YouTube, você vai ver o nome dos livros, você vai poder comprar os livros, ler os livros que ele indicou. E até daqui a pouco. Fiquem com Deus.